Irmãos, a palavra que está no meu coração não é uma palavra nova. Quem é estudante da Bíblia, leitor da palavra, membro da igreja há muitos anos, normalmente ele conhece o tema que eu vou abordar aqui. Na teologia é uma matéria toda sobre este tema. Pneumatologia é estudar sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu amo falar sobre o Espírito Santo. E todas as vezes que qualquer pastor, qualquer pastora, qualquer líder da igreja, em qualquer lugar, que ele abordar esse tema, que ele ensinar, que ele pregar, que ele ministrar, pode saber de uma coisa: o Espírito de Deus vai se alegrar. E o Espírito de Deus vai se manifestar. E o Espírito de Deus vai tocar pessoas. Sabem por quê? Olhe para mim, nada pode te distrair. O Espírito Santo não é uma energia, não é uma força, nem tampouco pode ser confundido com seus símbolos. Ele não é água, ele não é óleo, ele não é vento, ele não é pomba. São símbolos apenas. O Espírito Santo, nós não podemos nunca perder isto de vista. Ele é, na sua essência, uma pessoa. Uma pessoa. E não uma força. E não uma emanação de Deus. Uma pessoa. Para existir uma pessoa como eu e você, é necessário 3 elementos. E nós os temos. Por isso nós somos uma pessoa. Um indivíduo. É preciso que tenha intelecto, ou seja, mente, emoções e vontade. Intelecto, emoções e vontade. Nós encontramos esses 3 elementos, pastora, na pessoa do Espírito Santo. Agora quero dizer algo para vocês que eu já disse aqui uma ocasião. Não existe uma pessoa mais ignorada nas igrejas como a pessoa do Espírito Santo. Vou repetir. Não existe uma pessoa mais ignorada, ignorando a sua presença, do que a pessoa do Espírito Santo. Eu li um livro recentemente, publicado pela editora Mundo Cristão, intitulado Espírito Santo, o Deus Esquecido. E por que é importante entender isso? Porque ele só opera, só vem, já veio, só manifesta onde ele é reconhecido, onde ele é honrado, onde ele é desejado, onde ele é aclamado. Se ele é ignorado, ele não opera, ele não manifesta, ele não toca, ele não realiza a sua missão, porque ele foi ignorado. E ele é um cavalheiro. Ele não é alguém como o diabo, jamais. O diabo violenta. O diabo invade. O diabo mata, rouba e destrói. Mas o Espírito Santo é um cavalheiro. Não é cavaleiro, não, cavalheiro. Sabe? Ele espera ser chamado, convidado, desejado, aclamado.
Eu estou sentindo ele aqui poderosamente. Glória a Deus, irmãos. Eu quero dizer para vocês alguns atributos, isto é, qualidades desta pessoa bendita, a pessoa do Espírito Santo. Primeiro, leia comigo João 14, 16 e 17. Os apóstolos estavam tristes porque Jesus havia dito que partiria, os deixaria, voltaria para os céus. E havia uma atmosfera de tristeza, porque afinal de contas, eles haviam andado com Jesus 3 anos e meio. Andando junto, comendo junto, dormindo junto, realizando, dando assistência ao ministério do Senhor, 3 anos e meio. E de repente ele fala da sua partida, da sua volta, e que eles não poderiam segui-lo naquele momento. Então, dentre muitas promessas, tanto no Antigo Testamento, como feito por João Batista, como pelo próprio Senhor Jesus, uma vez mais ele disse, chegando lá, na glória, junto do Pai, onde eu estava antes de encarnar no ventre de Maria, ele disse, rogarei ao Pai. Rogar é pedir com insistência. Rogarei ao Pai que vos dará outro Consolador, para que fique convosco 3 anos e meio, 33 anos, 100 anos, não, para que fique convosco para sempre. Agora escute, Consolador, primeiro termo outro. Quando você olha no original que foi escrito no Novo Testamento, para a palavra outro, tem 2 termos na língua original. Tem hétero e alos. Jesus não usou hétero. Jesus usou ali alos. Sabe o que significa? Outro da mesma espécie. Se ele tivesse usado hétero, o Espírito Santo seria de uma outra espécie. Mas Jesus usou alos, outro da mesma espécie que eu. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Onipotente, onisciente, onipresente. Glória a Deus, irmãos. Isso é precioso. Outro que? Consolador. Jesus estando no físico, ele consolava, ele assistia, ele orientava, ele abençoava. Mas Jesus iria voltar para o céu. E os seus não podiam e não ficaram órfãos. Ele disse, enviarei outro Consolador. E a palavra Consolador é o que mesmo? Quem sabe? Você sabe, eu vou refrescar a sua memória. Se você não sabe, escreva aí. Consolador é o mesmo que Paráclito. É aquele que está ao lado para defender, para ajudar. O Espírito Santo é nosso Consolador que consola, é o nosso Paráclito, é aquele que está ao lado, é o nosso advogado. A palavra Paráclito, Itamar, você que é advogado, é oriundo de advogado, é aquele que está ao lado do crente, na hora mais necessária, para defendê-lo, para protegê-lo, diante das acusações do promotor, que aí faz o papel do diabo, que é o acusador. Ninguém vive nesta terra vitoriosamente. Nenhum pastor, nenhuma igreja, nenhum ministério, nenhum crente pode ser alegre, vibrante, frutífero, vivendo uma vida santa, vivendo uma vida de testemunho, se não tiver cheio
da presença do Espírito Santo de Deus. Consolador. Eu levanto de manhã e falo com ele: bom dia, Espírito Santo. Todo dia. Vamos juntos em mais um dia. Somos parceiros. Dai-me a tua graça neste dia. Dai-me discernimento nesse dia. Aleluia! E no final da noite eu digo: boa noite, Espírito Santo. Muito obrigado porque desempenhamos um papel em parceria. Eu cheguei dessa viagem tão longa e disse para ele: obrigado, companheiro. Foi muito bom trabalhar juntos. Eu entrei com as minhas faculdades e tu entrastes com teu poder, com a tua vida, com a tua glória. E assim deve ser o nosso dia a dia, como homens e mulheres que servem a Deus. Não trate o Espírito Santo como uma energia, como uma força. Não, ele é uma pessoa. Você quer ver que coisa importante? Talvez eu não consiga entrar aqui nos atributos, mas dá uma olhadinha em Atos, capítulo 1, a partir do verso 8. Quando o Senhor Jesus fala sobre a promessa do Espírito que havia de vir. Olha lá: recebereis a virtude, quer dizer, o poder do Espírito que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aqui Jesus, ressurreto, preste atenção, ele tinha ressuscitado. Ele estava no corpo glorioso. Ele está no Monte das Oliveiras, junto com os seus apóstolos, dando as últimas instruções. E no verso 9, olha o que vai dizer. Enquanto dizia isto, dizia o quê? Recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Enquanto dizia isto, vendo eles, foi elevado. Jesus começou a flutuar. Ele saiu da terra. Seus pés desprenderam da terra, diante dos olhos naturais dos seus apóstolos. E ele começou a subir. Subiu. Olha lá. Subiu. 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 Voltou para o lugar onde ele estivera desde a eternidade. Após cumprir a sua missão como Messias, como Redentor, ele sobe e uma nuvem o recebe. E ele vai subindo e os apóstolos ficam olhando, 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 olhando. E Jesus voltou. Olha o verso 10. E estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, o que aconteceu? Eis que junto deles quem? Vamos interpretar o texto. Dos apóstolos que estavam ali no Monte das Oliveiras. Junto deles se puseram dois o quê? Vamos interagir. Dois o quê? Varões é o quê? Tem varão aqui nessa casa? Quem é varão aí? Varão é sinônimo de homem, com H maiúsculo. Tem varoa nessa casa? Tem mais varoa do que varão. Olha lá, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões, eram dois anjos, vestidos de preto, né, irmãos? Tem nada contra a cor, estou falando de cor, não estou falando de raça não, viu? Raça é uma coisa, a cor é a outra, né? Jesus ama e nós amamos todas as raças. Então eu estou brincando com isso, porque os varões estavam vestidos de branco. Verso 11. Os quais lhes disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu vestir. Eu não vou pregar sobre escatologia, sobre arrebatamento. Já fizemos muito e de vez em quando precisamos estar abordando essa doutrina.
Mas eu quero dizer para os irmãos é o seguinte, olha para cá. Ei, Jesus volta. E sabe o que a Bíblia diz? Ele volta num corpo glorioso. E ele está à direita do Pai desde então, como nosso intercessor. Lá em Hebreus nos informa sobre isso. Jesus, no corpo glorificado, está onde? À direita do Pai, assentado à mão direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Então, o ministério terreno de Jesus diretamente encerrou-se quando ele voltou no corpo glorioso e assentou-se à direita do Pai. Jesus subiu e o Espírito Santo desceu. Vou repetir. Jesus subiu e em Atos 2 o Espírito Santo desceu à terra. Eu acho que vocês não entenderam. Nesse texto, Jesus Cristo subiu, voltou, missão cumprida, corpo glorioso, assentado à direita do Pai. E a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, desceu à terra. Olha para cá. Volta lá no texto de João 14, 16 e 17. Eu rogarei ao Pai, que vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ele desceu e nunca mais saiu daqui. Tem mais de 2000 anos que o Espírito Santo está na igreja, com a igreja, e age através da igreja, que sou eu e você. Olha o verso 17. Aí Jesus vai falar de alguns atributos dele. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará isto é, dentro. Jesus disse uma palavra em João 16, 7. Olha o que ele disse aqui. 16, 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, e ele foi, enviá-lo-ei. E ele o enviou. Eu quero chamar a atenção para a parte A. Digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Outra tradução diz, é melhor para vocês que eu vá. É mais importante para vocês, meus apóstolos, meus discípulos, que eu volte para o Pai. Que eu vá. Porque se eu não for, se eu não voltar, o Espírito Santo não virá. E é melhor para vocês que ele venha. Sabe o que a gente aprende aí, irmãos? Olha para cá. Tem gente que diz assim, como eu gostaria de ter vivido nos dias que o Senhor Jesus viveu na terra. Eu ia andar com ele, eu ia para Belém, eu ia para Jerusalém, eu ia para Cafarnaum, eu ia participar da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Eu ia ver os cegos recobrando a vista, os paralíticos andando. Como seria emocionante andar com ele fisicamente. Realmente seria. Mas Jesus está dizendo que o tempo que o Espírito viria seria de uma intensidade maior do que andar com ele fisicamente naquela ocasião. Isso que ele está dizendo, convém que eu vá, hein, gente? Olha,
é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. E ele, quando vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele, quando vier, habitará em vocês e estará sobre vocês para trazer o poder, a revelação, os dons e trazer vida à sua igreja na terra. Deu para entender? Outro dia eu fiz aqui uma ilustração, pastora Raquel. Se Jesus vivesse hoje, se Cristo estivesse na terra hoje, dia 24, né? De setembro, 25 de setembro de 2022, suponhamos que ele estivesse lá na terra da Palestina, onde ele viveu e exerceu seu ministério. Se ele estivesse vivo, exercendo o ministério hoje, lá naquela região, e eu e você quisesse ter um minutinho com ele, fisicamente, pessoalmente, o que a gente teria que fazer? Tinha que pegar um avião aqui, escuta isso, ir para São Paulo, ou Rio de Janeiro, ou Brasília, pegar um voo internacional para a Europa, poderia ser para a França, para a Itália, não é? Ou mesmo para Portugal, lá fazer uma troca de avião, uma conexão, e pegar um outro voo para Tel Aviv. Você ia viajar 11 horas para a Europa, mais umas 4 a 5 da Europa para Tel Aviv, capital de Israel. E lá você teria que pegar um táxi, um Urbe, e viajar, irmãos, 200 quilômetros do aeroporto de Tel Aviv até a Galileia, para tentar um encontro com Jesus Cristo se ele estivesse no corpo. Seria impossível, porque uma multidão do mundo todo estaria tentando a mesma coisa. Uma multidão do mundo todo estaria tentando aproximar-se dele. Por isso que Jesus disse, é melhor para vocês que eu vá. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. E ele vindo, ele estará em cada um de vocês individualmente. Oh, ele estará na igreja, sobre a igreja e trabalhando na igreja. Ame o Espírito Santo. Relacione com ele. A bênção apostólica diz assim, 2 Coríntios 13:13. O amor de Deus, Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as consolações ou comunhão, gostei dessa, comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Comunhão, pega a palavra comunhão, o que é isso? Comunhão significa, olha para cá, relacionamento, amizade, parceria. Que é uma parceria? Fazer juntos, trabalhar juntos, cooperar. Então esse texto diz que eu e você devemos desenvolver relacionamento, comunhão, parceria, trabalhar juntos com a pessoa do Espírito Santo de Deus. Você ama o Espírito Santo? Você tem ciência que Ele é Deus, onipotente, onisciente, onipresente? Tem ciência que você é a morada dEle,
Ou deveria ser, se ainda não o é. Escutou isso? Quantos corpos são invadidos por demônios? E são possuídos por eles. São chamados possessos. Demônios que possuem a mente, as emoções e comandam o corpo de pessoas. O meu corpo e o teu não foi feito para ser ninho de demônio. A palavra endemoniado quer dizer demônios aninhados. Ninho. Mas o meu corpo, o teu, como homem e mulher que serve a Deus, que arrependeu de seus pecados, que foi batizado nas águas, que se tornou membro do corpo de Cristo, o teu corpo é para ser morada do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16, coloca aí. Vamos ler esse texto em voz alta. Olha que maravilha, vamos juntos. 1, 2, 3, me ajude aí, vai. Não, está muito fraco, irmãos. Fica de pé para recitar esse texto. Se você não tem, você vai receber o Espírito de Deus aqui hoje. O poder dele vai te encher, vai preencher o vazio, vai trazer vida abundante. Aleluia! Vamos nós, no 3, tá bom? 1, 2, 3. Toca no irmão e diz, você não sabe que você é o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? Vamos personalizar, vamos tomar posse. Fale com mais propriedade, vai lá. Você não sabe que tu és templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em ti? Aplauda ao Senhor forte, mais forte que você puder. Então olha para mim. Eu estou terminando já, irmãos. Assente e olhe para cá. Para confirmar para você que o Espírito Santo é uma pessoa, já falei dos 3 elementos necessários para que haja uma pessoa: intelecto, vontade e emoções. A gente encontra tudo isso no Espírito Santo. Tudo. Quando você lê a Bíblia, você percebe que ele tem uma mente, que ele tem vontade, ele direciona, e ele tem emoções. Ele se alegra ou pode ser entristecido. Isso tem a ver com emoções. Nós não estamos falando de algo aqui, irmãos, imaginário. Nós estamos falando de algo que nós temos experimentado. A presença dele é perceptível. Os sinais e as transformações que ele opera na vida das pessoas são cada dia confirmados pela sua atuação. Olha só para tirar qualquer dúvida, se você tem alguma, com relação à pessoa, ele é uma pessoa. A Bíblia usa de modo contínuo pronomes pessoais quando se refere a ele. João 15, 26, olha o pronome pessoal lá, ó. Mas quando vier o Consolador que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade procede do Pai, ele testificará de mim. Segundo texto, João 16, 7 e 8, nós já lemos, mas nunca é demais repetir a leitura desse texto. João 16, versos 7 e 8. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. O 8. Quando ele vier, não é uma força, é uma pessoa. Ele,
Quando ele vier, é um pronome que ocupa o lugar do nome. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que eu estou aqui nesse púlpito pregando o evangelho há 52 anos? Porque ele, no mês de fevereiro de 1968, quando eu era um garoto de 16 anos, entrei num ambiente como este, e uma breve mensagem desse tamanho, pregado pelo primeiro pastor que ouvia pregar, veio no meu espírito o poder do convencimento. E o Espírito Santo me convenceu enquanto o pastor pregava. E tudo mudou em mim. E nunca mais eu fui o mesmo Jair de Oliveira. Você está aqui porque um dia esse glorioso companheiro que dá vida à igreja, que ativa a igreja, que dá vida aos seus, te tocou, te convenceu do pecado que você cometia e você precisava arrepender, do juízo iminente, e você veio para Jesus. Vocês treinaram aqui ontem sobre evangelismo. Seu papel é falar, é testemunhar, é compartilhar, é viver o evangelho. Mas quem vai convencer outros é o Espírito Santo, é parceria. Você fala e o Espírito Santo trabalha no coração do ouvinte. Eu estava em Belo Horizonte agora, estava hospedado no hotel indo para Belém. Estava eu e o pastor Elias. Quando um rapaz entrou no elevador, e quando eu olhei para ele, o Espírito Santo me disse, fale com ele do meu amor. Dentro do elevador. Nunca tinha visto antes. Olhei para ele e disse, Deus está me falando que ele está no teu encalço. E que você está fugindo do seu chamado. E que ele tem um projeto lindo na sua vida. O elevador subindo. Ele olhou para mim, regalou os olhos e disse, minha mãe é missionária e eu estou perdido nesse mundão. Eu disse, tua mãe não te gerou para viver no inferno, no lago de fogo com enxofre. Jesus te ama. E ele estremeceu e disse, eu vou para a igreja hoje. Quando você está disponível, o Espírito de Deus te dá a palavra para alguém. Para alguém que está precisando de uma palavra, de um abraço, de uma oração. Aí no outro dia pegamos um táxi para ir para o aeroporto. Motorista falante, falou de política, falou de Bolsonaro, falou contra o PT, e falou. E a gente foi conversando. Chegou no meio do trajeto, o Espírito Santo falou, você não vai dizer nada para ele? Falei, como é que eu vou entrar agora, Jesus? Nós somos pescadores de almas. Falei, como é que eu vou entrar? E aí Deus me deu graça. Falei, tá bom, olha, vamos mudar de assunto. Está muito bom, a eleição vem aí, cada um tem a sua escolha, cada um tem o seu candidato. Revela para mim qual é o seu. Ele falou, não, só se você revelar primeiro. Falei, o meu é Bolsonaro. E ele disse, graças a Deus. Eu não estou fazendo apologia aqui, irmão, estou só contando o fato como se deu. Aí eu falei, Jesus, eu vou mudar de conversa com esse irmão. E eu disse para ele, você é um homem de fé? Ou você é um daqueles que diz que não crê em Deus, que Deus não existe? Ele falou, não, eu tenho fé. Ele disse, pois é, ter fé é muito importante. Aí ele disparou, porque todos os caminhos são bons. Eu falei, é agora. Todos os caminhos são bons. E todas as religiões levam a Deus. Eu falei, não, espera aí. Você está equivocado. É a mesma coisa de falar que todos os caminhos te levam a São Paulo. Um aqui te leva para Brasília, outro aqui te leva para Vitória, outro aqui te leva para Rio de Janeiro. Falei, só tem um caminho que te leva a Deus. Aí eu entrei, pá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Quando chegamos no aeroporto, despedi dele, falei, procure uma igreja evangélica. E ele citou o nome de uma lá e eu disse, vá, porque o pastor lá é nosso amigo, é um homem de Deus e vai te dar toda assistência. Então, quando você está à disposição do Espírito de Deus, você evangeliza em tempo e fora de tempo. Porque há um fogo de Deus dentro de você. Ninguém pode passar por você sem ouvir o evangelho, irmão. Não faça isso. A pessoa passa por você e não ouve o plano de salvação. Se ele morre e vai para o inferno, naquele dia, ele poderá apontar o dedo para você e dizer, eu tive contigo lá na terra, no dia tal, na cidade tal, tu não me falou de Jesus, por isso eu estou aqui perdido eternamente. Isso não é peso, você faz isso em parceria com o Espírito Santo. E quanto você fizer falar do amor de Deus, o Espírito de Deus vai convencer, vai operar. E quando você menos imaginar, aquela palavra que você achou que não surtiu efeito, viu, missionário? Está fervendo no coração de alguém, porque o Espírito Santo conhece as necessidades de cada um. Quem ama o Espírito Santo? Levante a mão, é verdade mesmo, você o ama, você o conhece. Não conhece em profundidade, mas vai conhecê-lo. Relacione com ele. Ele não é energia, ele não é força. Ele não é emanação. Ele é pessoa, que se alegra ou que se entristece. Quer ver o que mais que ele faz como pessoa? Meu Deus do céu, olha lá. Ele fala. O Espírito Santo fala. Energia fala. Força fala. Mas o Espírito Santo fala. Apocalipse 2:7. Olha lá. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele fala. Quem tem ouvido a voz dele? Pode ser audível, mas normalmente ele fala na quietude da alma, na reflexão, numa impressão nítida no teu coração. Ou fala através dos dons da profecia. Deus está falando aqui hoje através da mensagem da Bíblia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. O que mais? Ajuda em nossas fraquezas. Uma energia ajuda alguém quando ele está fraco. Uma força socorre alguém quando ele está sem palavras, só chorando. Sim ou não? O Espírito Santo faz. Olha que coisa linda, Romanos 8:26. Romanos 8:26. Da mesma maneira, irmãos, olha que texto lindo. Meu Deus, essa mensagem se não é para todos, é para muitos aqui, porque ela veio ardendo no meu coração e eu estou compartilhando com vocês. Olha, da mesma maneira também, o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, ou nas nossas fraquezas, porque nem orar direito a gente sabe, está lá escrito, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é uma coisa inexprimível? Uma coisa que não pode ser expressada. Às vezes a pessoa está chorando tanto, sofrendo tanto, sofreu uma decepção, sofreu uma traição, um relacionamento que se rompeu, a perda de alguém, a traição de um sócio, sei lá, tantas coisas nessa terra que traz aflições. E quantas vezes a gente dobra o joelho para orar e você não tem palavras. Só tem lágrimas. É verdade? Quem já viveu isso? Quem já passou por um momento de impacto, de perda de um ente querido, de um trauma em família, de uma enfermidade, um acidente, de algo brusco que te deixou arrasado. E você não tem nem o que falar. Nessa hora o Espírito Santo entra em ação. Ele pega nossas lágrimas e transforma em palavras
ao coração do Pai. Por isso, irmãos, como é que a gente vai viver sem o Espírito Santo? Tem que conhecê-lo. Tem que dar lugar a Ele. Tem que demonstrar a sua dependência dEle. Glória a Deus. E terminando, por causa do tempo, o Espírito Santo nos guia. Olha para mim, quem guia vai na frente, vai no meio ou vai atrás? Pensa aí um pouquinho, quem guia vai na frente, vai no meio ou vai atrás? Quem guia, é uma pergunta infantil, claro, vai na frente. Romanos 8,14. Ô Bia, o Espírito Santo te guia, viu? Deixa ele falar contigo, te dirigir em tudo. Cada um de vocês do Ministério de Louvor. Ele guia até as canções que ele querem no culto. O Ministério de Louvor divide o púlpito com o pregador. Eu sempre falo isso. 50% é com o Ministério de Louvor. 50% é com o pregador. Já pensou o nível de responsabilidade? Hein, Claudineia? O Ministério de Dança. Todo o ministério envolvido com artes. Tem que ter uma vida de comunhão, tanto quanto quem vai ministrar. Isso é muito sério. Ontem eu vi lá em Belém do Pará uma menina. Gente, eu fiquei impressionado com a garota. A vocalista principal, baixinha assim, bem franzina. E eles cantaram lá todos os ritmos. Todos os ritmos, louva a Deus. Tem gente que tem barreira com ritmos. E cantaram lá o carimbó, no ritmo carimbó. No Nordeste é forró, lá é carimbó. Né? Na Bahia é o quê? Samba, não sei. É isso aí. Eu fiquei encantado com a liberdade, com a alegria e com a unção naquela garotinha. A convenção foi numa quadra de esportes e a glória de Deus encheu o lugar. Amém, irmãos? Então é importante sermos guiados pelo Espírito. O que eu vou pregar? Não sei. Eu tenho uma guerra com isso. Tem dia que eu tenho 3, 4 mensagens, eu fico, Espírito Santo, não deixa eu errar. Espírito Santo é a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta. Eu acho que todo pastor vive isso. Porque se ele quer uma e você prega outra, vai ser frustrante. É ou não é, irmão? É o pastor Jacques. Não esqueci seu nome não, está gravado, viu? Então olha só. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você sabia que o Espírito Santo nos guia nas mínimas coisas? Você vai mudar de cidade, ouça a direção do Espírito. Você vai tomar uma decisão importante, consulte o Espírito Santo. Ele fala. Sai daqui dizendo, ele não é energia, ele não é força. Ele é uma pessoa que mora dentro de mim. Então eu tenho que parar para escutá-lo. Vai casar, que decisão importante é o casamento. Escutou, André? Cria juízo, hein? Escutou, irmão? Tem que ouvir o Espírito Santo. Glória a Deus. Nas mínimas coisas, viu, Paulo? O Espírito Santo guia. Outro dia, eu tinha perdido o meu passaporte. Eu estava preocupado, porque tem uma viagem aí que eu preciso fazer, internacional. E o meu passaporte, o visto, está válido, mas o documento está vencido. Então eu tinha que tirar outro passaporte, anexar no primeiro que tem o visto para os Estados Unidos, para eu poder fazer a viagem. E eu perdi o abençoado. E eu não achava de jeito nenhum. Falei, meu Deus, se tiver que tirar outro visto, quem sabe, já tirou aqui, sabe da dificuldade que é. Você tem que ir lá para a embaixada americana, você tem que submeter a interrogatório, você tem que esperar a data oportuna, é uma guerra. E o meu estava válido, mas só que eu havia perdido. E eu procurei, e viramos a casa. A Laurinha, que é boa nisso, eu acho que eu acionei até a Laurinha, e ninguém achava o passaporte. Aí eu entrei no quadro e falei, Espírito Santo,
Quando ninguém sabe, o Senhor sabe. Eu guardei esse abençoado e eu não lembro onde está. Eu guardei, tão bem guardado que eu não lembrava de jeito nenhum. Aí, irmão, quando eu estava orando, veio na minha mente nitidamente uma pasta preta no meu closet, lá na última prateleira, um zipzinho que tem uma bolsinha que a gente não percebe. O Espírito Santo falou, tu guardastes lá. Eu corri lá, irmão, eu já fui sorrindo. Peguei, desci, abri, botei a mão, estava lá. Ah, obrigado, Espírito Santo. Nas mínimas coisas, Ele guia, porque era uma pessoa, e quando você depende dele, Ele te guia. Guia em todas as áreas. Nós amamos o Espírito Santo. Fique de pé.